Muito boa noite, gente. Meu nome é João Wesley e falarei um pouco sobre o perigo dos raios, também conhecido como relâmpagos, as descargas atmosféricas. O Brasil é o país do mundo que, se não é o mais afetado pelas descargas atmosféricas, está entre os que mais são afetados por esses fenômenos meteorológicos. Vou falar um pouco como acontecem os raios. Os raios eles são formados quando partículas de água são formadas acima das nuvens. Essas partículas de água elas se formam em partículas de gelo que se chocam umas com as outras. Nesse atrito é gerada uma quantidade de energia que, quando é acumulada, eles não conseguem segurar e são liberadas, são descarregadas na forma de raios. As descargas atmosféricas elas apresentam um alto poder destrutivo, que chega na ordem de 2 kA até 200 kA, ou seja, de 2.000 amperes até 200.000 amperes, e podem atingir edificações em geral, nossas casas, hospitais, escolas, como também antenas de telecomunicações, pode atingir a rede elétrica em geral. Quando atinge a rede elétrica, a gente percebe duas possibilidades. Quando a incidência é direta, ou seja, quando a descarga é direta, ao atingir diretamente as instalações ou a rede elétrica, a descarga se propaga, estabelecendo valores elevados de sobretensão nos diferentes circuitos de distribuição em função da impedância dos caminhos percorridos. Ou então, quando a incidência é próxima, ou seja, a descarga é indireta, e quando a descarga atinge as proximidades de uma rede elétrica. A existência de diferentes formas de acoplamento, que pode ser resistivo, indutivo, capacitivo, permite que parte da energia do raio seja transferida para as instalações elétricas, ocasionando o surgimento de sobretensões nos diferentes circuitos de distribuição. O raio sempre procura o caminho de menor resistência entre a nuvem e a terra, e os pontos altos e pontiagudos favorecem o início da descarga elétrica. A principal causa das queimas dos equipamentos eletroeletrônicos são as perturbações normalmente existentes na rede elétrica, notadamente as sobretensões transitórias. Essas sobretensões nas linhas elétricas de baixa tensão são provocadas tanto por falhas em outra instalação, ou nas linhas de transmissão, ou chaveamentos de cargas elétricas, ou ainda das descargas atmosféricas diretamente, os raios. Ao atingir a rede elétrica, direta ou indiretamente, os raios causam um aumento súbito de tensão ou voltagem. Esse fenômeno é chamado de surto elétrico, que se propaga até encontrar um ponto de passagem até a Terra. Esse ponto de passagem pode ser o eletrodoméstico ou o aparelho eletrônico que a gente tem em casa, que nesses casos podem sofrer danos irreparáveis. Algumas formas de prevenir. Uma delas é a instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, os para-raios, que são projetados para proteger as edificações, né, as pessoas que estão dentro dela, e a função dos para-raios é levar a energia do raio com segurança para a Terra. A sua instalação ela deve seguir a norma da ABNT, a NBR 5419, que foi reformulada o ano passado, em 2015, por técnicos especializados. O para-raio ele não protege os aparelhos eletroeletrônicos, nem as pessoas que porventura estejam usando eles, pois ele não elimina os surtos elétricos. Como nós já falamos, eles podem percorrer grandes distâncias pela rede elétrica. O aterramento é uma outra forma de nós prevenirmos contra os perigos que podem advir dos raios. O aterramento é uma ligação intencional que nós fazemos, né, que é o terceiro pino da tomada, que é conduzido por um fio de proteção, o chamado condutor de proteção, e é conectado a uma haste que é cravada na terra. Porém, é preciso entender que tanto o aterramento quanto
os para-raios, eles não protegem 100% os aparelhos eletroeletrônicos. E podem também não proteger as pessoas, pois as descargas atmosféricas elas podem provocar surtos na rede elétrica, como nós já falamos anteriormente, que podem percorrer grandes distâncias e ainda assim afetar os aparelhos eletroeletrônicos. E se porventura alguém estiver usando um aparelho eletroeletrônico, um aparelho telefônico, ou se estiver tomando banho, né, o chuveiro elétrico, ele pode também ser afetado, uma vez que as descargas atmosféricas geram surtos na rede elétrica que percorrem distâncias, e se tiver alguém tomando banho, usando o chuveiro elétrico, a pessoa pode ser atingida por uma descarga indesejável. Agora, é possível nós nos protegermos, né, contra essas descargas. Além do aterramento, do para-raios, podemos instalar também dispositivos de proteção contra surtos, os DPS. São módulos que são instalados na caixa de distribuição junto aos disjuntores, e esses módulos eles são conectados ao barramento de terra, que é conectado à haste terra através do fio terra, o fio ou condutor de proteção. Bom, gente, por hora é só, e eu desejo uma boa noite para vocês, até o próximo encontro.